Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. 3 juntas de boi, 2 galinhas e um pato. Isso aqui é o girimum, uma abóbora. Eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Ó, gente, já saíram do meu coração. Seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode ficar à vontade, porque a casa pode não ser sua. Mas a liberdade é, rapaz. Mas, rapaz, hoje eu vou bater um papo muito especial sobre o que é ser preto e sobre identidade negra. E pra me ajudar nesse papo, está aqui mais engraçada do que 3 mulheres fazendo faxina em uma casa, enquanto espantam um pato, Raquel Flores. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou a Raquel Flores. Sou gaúcha de Porto Alegre, tenho 45 anos, sou Relações Públicas e tô aqui pra gente bater um papinho com o Jota. É isso aí, gente. Hoje eu quero trocar uma ideia contigo sobre um livro que é quase uma conversa de espelho. Na Minha Pele, de Lázaro Ramos, é um daqueles livros que a gente lê e parece que o autor tá aqui, sentado do nosso ladinho, contando a história da sua vida. Da infância, da fé, do racismo, sem discurso, mas com alma. E a gente vai começar essa brincadeira logo depois dos recadinhos de mim mesmo. Pois é, sou eu mesmo aqui na sessão de recados e a gente vai direto para os recadinhos, deixando claro aqui o e-mail do Paranerdia, que é paranerdia@paranerdia.com.br, onde você manda seus e-mails, sugestões, xingamentos, o que quer que seja, a gente vai ler tudo. Você também pode acessar o Twitter do Paranerdia, porque X é o ovo do Nerd Mágico, que tem um X assim, ó, marcadinho no ovinho dele, que é twitter.com/paranerdia, o Busque do Paranerdia, que é @paranerdia, o Facebook do Paranerdia, que continua lá, facebook.com/paranerdia, o LinkedIn do Paranerdia, que é linkedin.com/paranerdia, e você também pode acessar também o DeviantArt do Paranerdia, que é paranerdia.deviantart.com. E o canal do YouTube do Paranerdia, vamos lá fazer o Paranerdia chegar em 1000 inscritos, youtube.com/paranerdia. Se você quiser ajudar a gente a dar saltos mais altos, como diz o Jorge, você pode ir lá no picpay.me/paranerdia e fazer a sua doação, ou pelo apoia.se/paranerdia e jogar patacos de dinheiro nas nossas caras. Se você quiser fazer uma doação esporádica de qualquer valor, manda para a chave Pix, o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. E já que o Jorge não está aqui dando esse recado, eu quero dar o recado do Jorge. Você pode acessar animesfiri.com.br e conferir tudo que a gente tem de legal lá de cultura japonesa. Tem o Bardos do Infinito, tem as resenhas, é muita coisa boa ali. Você pode acessar o Instagram do Jorge lá, o animesfiri.podcast, lá no Instagram, e você vai ver o conteúdo do Jorge. E para mais informações, você pode acessar o Linktree do Animesfiri, que é linktr.ee/Animesfiri, e lá tem uma lista imensa de todos os contatos do Animesfiri. E para nos seguir e me ajudar pra caramba, eu quero que você acesse lá o YouTube Hiperfoco Nerd no YouTube e dá uma seguida lá, cara, me ajuda lá a levantar esse canal novo, né? Ou você encontra também o Hiperfoco Nerd lá no TikTok, né? Ou procura J Santos em qualquer lugar, você vai me encontrar. Um beijo pra todo mundo, continuem seguindo o Hiperfoco e o Água de Moringa e vamos voltar pro episódio que ele tá bom pra caramba. E voltamos ao nosso programa, depois desse cara lindo ter feito os recadinhos. E a gente vai entrar primeiro logo direto no livro, né? Primeiro eu quero saber de você, Raquel, como é que você pegou esse livro para ler, né? Assim, como é que esse livro chegou às tuas mãos? Então, eu não sabia, na verdade, que o Lázaro tinha escrito 2 livros e foi algo muito sem querer que eu acabei descobrindo esse livro dele e ganhei de aniversário. Pedi para umas amigas, né, quando me perguntaram qual é o teu presente de aniversário, e já faz mais de um ano, né, que toda vez que alguém me pergunta qual presente que eu quero livros, né, gosto muito de ler, amo muito ler, e
justamente ter essa experiência de um homem negro, né, dentro dessa sinopse que eu li rapidamente ali do que era esse livro, do que ele queria entregar, eu fiquei curiosa e gostei muito, assim, acho que foi um livro, ele não é um livro onde ele tem uma profundidade muito grande, mas eu acho que ele é um livro bem relevante e me fez visitar a minha história, me fez analisar muitos pontos, né, do que é ser negra, questões de como racismo, casais, né, negros. Então eu acho que nesse sentido, assim, ele te leva a vários cantos, né? O livro, ele reflete a personalidade do Lázaro, porque se você vê algumas entrevistas do Lázaro e até o programa dele, você percebe que ele é exatamente aquilo ali que ele está falando no livro. Ele não se envereda por temas muito profundos, nem muita... Mas ele traz algumas reflexões que deixa a pulga atrás da orelha de uma forma bem natural. Eu achei muito legal nisso. O Lázaro Ramos, ele é um ator, né, diretor, escritor, apresentador brasileiro, né, nasceu em Salvador. Ele é conhecido por atuar em diversas produções de cinema, teatro, TV e filmes como Madame Satã, né, que ele fala muito a respeito disso, O Homem que Copiava, e novelas como Cobras e Lagartos. E ele começou a carreira no Bando de Teatro Olodum, tanto que ele fala muitas vezes no livro que ele falava do bando. E é também um escritor de sucesso com obras infantis e adultas. Em 2022, ele estreou como diretor de cinema no longa-metragem Medida Provisória. Atuação, né? Ele destacou no cinema como filmes Madame Satã, como eu falei, O Homem Copiava, na Globo fez personagem como Foguinho em Cobras e Lagartos, né? Que lhe rendeu indicação ao Emmy Internacional, e também teve produções mais recentes, como a releitura de Elas por Elas em 2023. Como diretor, ele lançou o primeiro longa-metragem, que eu falei agora, Medida Provisória. Como escritor, livros infantis 2017, lançou a obra adulta Na Minha Pele, que é isso que a gente vai falar hoje, tornando-se um dos escritores negros mais vendidos do Brasil. E essa sinopse me deixa preocupado, não por ser um dos escritores mais vendidos no Brasil, mas por ser explicitado que é um dos escritores negros mais vendidos do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas por que você ter o rótulozinho ali no meio? Né? É só um escritor muito vendido. Ser negro ou não, eu não vejo isso como relevante, porque o cara escreve muito bem, mas isso é um tema para essa discussão de hoje. Em outras atividades, ele é apresentador de TV, empresário, produtor, atua como embaixador do Unicef no Brasil, defendendo os direitos de crianças e adolescentes. Na vida pessoal, ele é casado com a maravilhosa atriz Thaís Araújo, com quem tem 2 filhos lindos também. Essa é a história, o resumo do autor desse livro, cara. E tu sabe que agora tu falando, eu lembrei, algo que eu não tinha lembrado, tá? Quando a gente falou que ia fazer essa pauta. Quando O Homem que Copiava foi gravado, eu trabalhava no prédio do lado aonde foi gravado algumas cenas. Olha que doido. Jura? Juro. E eu lembro que eu cheguei num dia para trabalhar num sábado e tava isolado o prédio, aquela coisa toda. Eu sabia que era uma filmagem, obviamente, né? Mas não sabia quem era, né? E anos depois, né, que eu fui quando eu fui ver o filme, que eu parei para analisar que era no prédio exatamente do lado onde eu trabalhava. Então, por um detalhe, assim, de cronologia, quase que eu conheci o Lázaro. Uma coisa que eu quero, já que você falou do Homem que Copiava, né, eu quero fazer uma observação a respeito da incrível e Leandra Leal, que tá gatíssima. Exatamente. Novinha nesse filme. O Lázaro também tava bem novinho, tá um estilo bem jovial. Sim, né? sim. E o Lázaro Ramos do filme O Homem que Copiava me parece ser o mesmo Lázaro Ramos ator. Eu acredito que ele apenas estava... Ele não me parece estar representando um papel muito... que fosse muito diferente dele, entendeu? Claro, tirando o fato de falsificar dinheiro, mas... Sabe, o espírito daquele personagem dele, do André, se eu não me engano, é muito próximo do Lázaro Ramos, ator que a gente conhece, né? E, porra, o maravilhoso, incrível Pedro Cardoso, no papel de Cardoso também. Exatamente. O lugar onde o Pedro Cardoso trabalhava, né? No filme, fica na frente de onde eu trabalho, na verdade, né?
Porra, é me disse que você viu ele por aí, velho. Não, eu não vi, na época eu não vi, porque aquelas cenas ali são cenas que acabam sendo muito rápidas, né? Acabam sendo, assim, é uma sequência, né, que se grava, né? Eu sei porque o espaço que eu trabalho, a gente acaba recebendo muitas vezes algumas gravações e é muito rápido, né? Muito rápido. Tu olhar ali num filme, num contexto, é uma sequência muito grande de momentos, mas aquilo ali é gravado num dia só, né? Então não dá oportunidade também de tu ver ninguém, né? Bom, a gente vai entrar no livro e eu gostaria de perguntar pra tu gosta de camarão, mulher? Eu amo camarão, inclusive nessa parte do livro onde ele carrega o camarão, eu fiquei pensando, Deus do céu, quem achou o camarão senhor deve ter achado pelo cheiro, né? Porque tem um cheiro muito característico, né, mano? Aí no Rio Grande do Sul tem camarão seco, aquele camarão defumado de feira? Se tu procurar, tem, mas não é algo que venha, assim... Não, tu não acha tão fácil. Tem que ir num local mais específico, um mercado mais específico que tenha, né? Tu tá indo pra Bahia. Se tu passar em alguma feira, tu vai encontrar isso em sacos gigantes, do meu tamanho, cheios, até em cima, camarão seco. E o cheiro você sente a quilômetros aquilo. Pra mim é um cheiro maravilhoso, mas tem pessoas que dizem que tem cheiro de sovaco, que tem cheiro que é cheiro de nhaca, então, sei lá. mas aí eu fiquei pensando, né, pela trajetória toda no livro, quando ele tava carregando, né, na mala o tal do camarão, tudo que ele andou, vindo de Salvador, chegando em São Paulo com o camarão e ainda perdeu o camarão, meu Deus, realmente, sim, quem achou de verdade, né? Bom, no bloco 1, como a gente vai falar da saga do camarão no livro, que é o primeiro bloco, o primeiro capítulo do livro, eu quero que você leia o resumo narrativo do Lázaro. Lázaro conta como a ideia do livro nasceu, a reunião com uma editora, a mochila cheia de comida baiana e a provocação. Por que você não fala sobre ser ator negro? Daí surge a proposta do livro como um espelho, não é sobre ele, e sobre todos nós. Esse resumo narrativo, ele traz uma ponderação de que ele ficou reticente ao escrever. Isso é natural. Eu, na condição de escritor e cordelista, quando me chega uma proposta para escrever, um tema novo, algo que não surgiu do meu hiperfoco, algo que veio de fora, eu me sinto inútil e impossibilitado de escrever a primeira linha. Eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu posso escrever, eu sei que eu posso elaborar um texto legível, bom, cativante, porém, se não fui eu que gerei, que fermentei isso dentro de mim, eu me sinto incapacitado, sem mãos, sem braços, sem cabeça para escrever sequer uma linha. Claro que quando a gente ultrapassa essa barreira, que a ideia começa a tomar forma na nossa cabeça e a gente adota essa ideia como nossa, no meu caso, né, aí a coisa flui, depois que eu quebro a barreira da primeira linha. Eu imagino como seria isso, né? Como Lázaro, mesmo tendo escrito livros infantis e tudo mais, quando a pessoa pede, solicita a ele a ideia de escrever um livro falando sobre ele, um livro adulto, um livro com temas mais voltado para uma reflexão da própria vida, talvez, eu imagino o que se passou na cabeça dele. Na verdade, não é necessário imaginar, porque ele deixa isso muito explícito no livro, as dúvidas. Cara, ele não vai escrever porque ele tá falando sobre o porquê escrever e sobre o que escrever. O camarão seco que ele levou pro Rio virou símbolo de identidade, é o cheiro da Bahia, é o peso das origens que ele carrega, mesmo quando o mundo pede que ele se encaixe. No fundo, o livro nasce desse incômodo, falar sobre si para tentar entender o Brasil. Né? Quantas vezes você já teve que se explicar por ser quem é? Né? Quantas vezes você teve que quebrar uma barreira e falar sobre algo só por ser você, só por ser negro, ou ser compelida a isso, sei lá. Às vezes a pessoa fala, olha, eu quero que você faça um roteiro, ou eu quero que você escreva um texto, eu quero que você faça uma arte assim, porque você é preto, ou verde, ou Bob Esponja, e eu acho que você vai se dar bem fazendo isso. Eu acho que é muito forte isso, né, de tu ser classificado, né, de tu ser rotulado. É muito presente isso, e com certeza, pra mim, é uma dificuldade muito grande. Acredito que deva ser isso também que ele sentiu, porque aí tu tem que parar e fazer várias análises dentro de um contexto de dia a dia, de vida que tu tá tocando, que tu tá seguindo, e que provavelmente tu não é que tu não pare pra ter o entendimento que tu é negro. Não é isso. Mas eu acho que a gente acaba seguindo um fluxo de vida, de tarefas, de profissionalismo e de meio familiar,
de relacionamentos que não necessariamente tu precisa sempre contextualizar nisso como uma mulher negra, uma mãe negra, uma profissional negra. Claro, como eu disse, a gente não deixa isso de lado nunca, mas tu tem que parar e aí tu tem que fazer toda uma análise de como isso reflete, né? Não só para ti, mas eu acho que principalmente para os outros, né? Como que tá como que tu é visto, né, dentro desses vários contextos, né? Então, acredito que seja isso que fez com que ele tivesse que parar, não que não tivesse tido uma análise sempre em relação à carreira dele, mas que tivesse que parar para justamente conseguir, né, evidenciar em cada um desses setores da vida o Lázaro negro, né? O Lázaro, ele, nesse início de livro, que ele traz essas dúvidas, né? Ele me lembrou uma história em que, eu não me lembro quem foi o humorista, depois eu posso até pesquisar. Não me diga! Mas o humorista disse o seguinte, que ele saiu da cidade natal dele, chegou em Portugal, perguntou pro filho, o que você achou de Portugal? Ele, rapaz, pai, eu descobri uma coisa importantíssima. O quê? Eu descobri que eu sou preto. Eu não acredito não, Charlene. Mas como assim? Você sempre foi preto. Mas ninguém nunca tinha pegado e falado, olha, você é preto, eu sou branco. Não, agora eu descobri que isso é um problema. Ser preto ou ser, como eu falei, o Bob Esponja, verde, azul, nordestino, isso só se torna algo, entre aspas, importante quando você não está no seu meio. Então, as pessoas que se sentem incomodadas com a presença do estranho, né, daquilo, falam assim, olha, não era para você estar aqui. Cadê a pessoa igual a mim que deveria estar do meu lado? Por que você está aqui? Porque justamente você está aqui. Então, quando a gente está no meio que não é o nosso, quando a gente sai para desbravar o mundo e colher um pouco daquilo que o mundo tem para oferecer para todo mundo, é onde entram essas questões. Será que dá, né? Será que o que a gente dá para caber nas caixinhas, né, que o mundo cria, né, que os outros criam, nas expectativas alheias? Eu acho que, em primeiro lugar, antes de caber nas expectativas alheias, tem que caber na nossa expectativa, né? A gente tem que ter esse autoconhecimento e entendimento do que a gente é, o que a gente quer, expectativas sobre tu como indivíduo, tu dentro desses contextos, seja familiar, seja profissional, seja de relacionamento, né? Algo que eu aprendi, e não faz muito, né? Mesmo já tendo 45 anos, é que a gente nunca deve se reduzir para caber no mundo de ninguém. E isso eu levo para todos os ambientes, todos os setores da vida, né? Tu não pode te reduzir. Lógico, claro. Aí tu vai dizer assim, tá, então quer dizer que tu, em todos os setores, tu age da mesma forma? Óbvio que não. A gente tem o bom senso, né? E tem a ideia da onde e como a gente pode manifestar ideias, comportamento. Lógico, cada lugar é um lugar, cada ambiente é um ambiente, mas eu não deixo de ser a Raquel. Lógico que a Raquel corporativa é diferente da Raquel familiar, é diferente da Raquel no relacionamento, é diferente da Raquel mãe, né? Mas não deixo de ser autêntica. Eu acho que isso é fundamental, né? E principalmente nesse quesito cor, né? Tu falou ali, sair pelo mundo, que o mundo tem a oferecer, os lugares da onde tu tá, e daqui a pouco não é esperado que seja uma pessoa negra que esteja, ou enfim. Eu tenho uma experiência muito boa hoje no ambiente que eu trabalho, que as pessoas acabam tendo uma visão de que é um ambiente Vou conseguir. Dominado. Vamos trocar a palavra? É um ambiente que automaticamente tu vai chegar e tu vai ter um contexto de pessoas brancas ali trabalhando na parte do atendimento para te receber. E acaba que quando elas se deparam comigo, e especialmente pessoas negras que estão numa expectativa de chegar, porque é um espaço, e não que a gente não possa ocupar espaços bonitos, mas é um espaço num bairro que não tem uma predominância negra, tá num contexto diferenciado dentro de Porto Alegre, um negócio diferenciado dentro de Porto Alegre. Então acaba que as pessoas já vão com uma expectativa de não encontrarem uma pessoa negra. Quando elas chegam e encontram uma pessoa negra, isso acaba quebrando, de certa forma, né? Para pessoas negras dar um conforto
dá uma sensação de que, legal, posso estar nesse lugar também, posso pertencer a esse lugar. Que bom, olha só, tem uma irmã, né? Vamos dizer assim, dentro desse ambiente aqui para falar comigo, para conseguir me orientar, para falar a mesma língua do que eu, que me entende, caso seja necessário, caso eu tenha alguma dor, né? E para as pessoas que não são negras, dá uma visão de, olha que legal, esse ambiente faz questão de ter uma pessoa negra à frente. Então, hoje, essas perspectivas, elas são nessas duas visões, né? Pessoas negras confortáveis, que bom que é tu que tá aqui, e pessoas brancas com essa visão de, nossa, é tu que tá aqui. Acaba, ao mesmo tempo que, para algumas, geram uma normalidade, né? De tipo, tá tudo certo. Para outras eu vejo que gera uma surpresa, de não imaginava, né? Não imaginava que era tu que estava por trás, né? Falei contigo antes, não imaginei que era tu que estava aqui, ia me atender, que ia me receber, né? Que ia gerenciar o meu projeto aqui dentro. E tá tudo certo, e tá tudo ok, mas a gente tem que ter jogo de cintura também, né? Não pode ser tudo a ponto de faca, né? Não adianta. Não é necessário problematizar tudo, né? Não. No segundo bloco, eu nomeei como a ilha, né? Raízes e pertencimento. O Lázaro, ele volta à ilha do Pati, onde nasceu sua família. Mostra um lugar simples, de canoa, apelidos, de festa e de fé. É um lugar onde ele se sentia livre, né? Onde ser negro não era uma questão, como a gente falou agora. A Ilha do Pati é quase uma metáfora da inocência, né? Lá o preconceito não batia de frente, mas a ausência de oportunidades mostrava uma outra forma de desigualdade. Ou seja, dali eu não via futuro, como a gente imagina, né? Então é dali que vem o riso do Lázaro, né? O deboche baiano, o jeito de transformar a dor em história. Qual o seu lugar de origem, né? O que ele ainda carrega em você, por exemplo? O Lázaro deixou isso claro no livro, mas e contigo, né? Eu vou te dizer que aí foi uma das coisas que esse capítulo, né, bateu muito em mim, porque inacreditavelmente eu não tenho muitas referências. Isso foi algo que permeou o meu pensamento durante vários dias, assim. Como que eu não tenho uma referência clara, né? E acaba que, infelizmente, a gente não tem. Eu não tenho um histórico familiar, né? De bisavó, de bisavô, da onde veio, né? Inclusive me deu um pouco de inveja, né? Do Lázaro, porque eu queria ter uma ilha do Pati para mim também, onde, mesmo que em algum momento eu entendesse que eu precisava sair daquele lugar, porque eu queria algo diferente, eu queria alçar outros voos, mas me deu esse sentimento de, imagina que maravilha deve ser tu ter essa referência toda de criação e tu ter essa liberdade toda, né? Eu cresci na Zona Norte de Porto Alegre, numa infância muito ok, né? Mas uma infância muito sem identificação nesse sentido, porque 99% dos meus amigos eram brancos, né? Por uma coincidência da vida, não que não existissem vizinhos negros, mas os meus amigos íntimos, a minha turminha, né? Vamos dizer assim, que eu andava, todos eram brancos, né? Eu era a única negra, eu e meu irmão. E a gente acabou se acostumando àquilo ali, nunca questionou o porquê, né? Depois de alguns anos, acabaram vindo outros integrantes negros, né? Pro bairro ali, pro condomínio especificamente, né? Eu já tinha, 21 anos quando eu, digamos assim, achei o meu grupo de mulheres negras, que eu me identifiquei, que eu comecei a realmente frequentar um pagode, um samba, né? Então, assim, eu demorei a amadurecer nesse sentido, e como isso faz diferença, como isso é reconfortante, assim, tu ter esse contexto de amizade de pessoas iguais, é muito diferente, com certeza, assim, te dá uma segurança como ser, como indivíduo, né? Eu até, dentro disso que tu falou, que tu já tinha deixado ali a pauta para mim, fiz rapidinho ali uma pesquisa, como tu sabe, Rio Grande do Sul, nós somos 21,19% apenas da população. Então, a gente tem uma quantidade extremamente IBGE de 2022. Imagino e tenho fé e acredito que já tenhamos chegado pelo menos a uns 25, 26% da população.
mas se tratando de Rio Grande do Sul, uma colonização quase que totalitária de italianos e alemães. Então, realmente, a negritude aqui, ela tem que fazer toda uma força e um movimento para conseguir manter várias coisas, como carnaval. Ontem foi Dia da Consciência Negra, então eu acabei participando, fiz um circuito, que nem eu disse, né? Eu fiz um rolê aleatório de circuito de eventos, né? Desde evento de mulheres, até evento de empreendedores, até uma finalização com show de reggae. E assim, é importante mesmo a gente estar nesses espaços, é importante a gente se fazer presente, porque tu sente uma força, assim, de olhar no olho do outro, mesmo que tu não conheça. É incrível, assim, como isso fortalece, sabe? Como dá pra dizer assim, a gente tá aqui. Eu acho que é muito disso, né? Eu tenho um pensamento diferente, que eu sou contra qualquer hegemonia que exista, né? Nós vivemos num país continental. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Não me diga. Está entre os 3 ou 5 maiores países do mundo, em extensão territorial. Tendo isso em vista, nós temos estados que são maiores do que alguns países. Nós temos estados que estão muito longe um do outro, que poderia ser a distância de um continente. Então, para que ser todo mundo igual? Nós temos índios ao norte, nós temos alemães ao sul e, cara, isso é rico de uma forma que as pessoas não sabem entender, e eu gosto dessa pluralidade, eu gosto dessa coisa diferente, eu gosto de chegar no norte ali e ver aquele olhinho mais puxado, aquele cabelo mais liso, né, aquele pessoal da carinha um pouquinho mais redonda. Cara, que coisa linda. Chega aqui no Nordeste, aí nós temos cabeça chata, a galera mais cabeçuda aqui do Nordeste, o pessoal mais força bruta. A gente desce mais um pouquinho pra Bahia, tem a pele retinta, tem o preto, tem o Rastafari ali, que fuma um negócio ali na ladeira do Pelô, que tá ali jogando uma capoeirazinha legal. Você desce mais um pouquinho, você tem o Aiçó, né, você tem Minas, você tem Goiás. Cara, é uma pluralidade, é uma coisa linda em todos os lugares. Eu sou contra a ideia de que todo mundo tem que ser igual em todos os lugares. As pessoas têm que ser diferentes, precisam ser diferentes, porque a cultura, ela é diferente. Então, e ela é rica justamente por ter essa diferença, por ter um monte de coisas em vários lugares. Com certeza. O que eu acho que é imprescindível e indispensável é o respeito ao próximo, o respeito ao meu irmão, ao vizinho, ao parente, ao visitante. Todo mundo precisa ser respeitado. Ah, mas ele é azul e eu sou vermelho. Foda-se! Foda-se! Isso não quer dizer nada. Somos pessoas. Se você desrespeitar o vermelho, mesmo que você seja azul ou verde, foda-se, você vai ter que pagar por isso. E, cara, pra mim isso estaria muito bom, né? Mas as pessoas, na hora da raiva, elas sabem jogar pra fora todo o preconceito que esconde dentro do seu peito, e aí é onde o bicho mora. Já que a gente falou de raízes, né? Desculpa esse faniquito que eu dei agora. Por falar em raízes, eu nasci em Salvador, mas eu viajei o Brasil ainda muito jovem. Fui morar em Garanhuns, no Pernambuco, depois Arapiraca, nas Alagoas, depois cheguei aqui em Aracaju, em Sergipe. Como nômade, a gente não tinha posses, então nós mendigávamos na rua, né? Nós éramos mendigos, nós morávamos debaixo de barquis, debaixo de pontes. Logo bem jovem, assim que a gente conseguiu, numa invasão, um lugar para morar, morávamos em um barraco feito de lona preta e papelão e tábuas. E quando a gente conseguiu esse lugarzinho, que a gente fez esse barraco, aí a minha mãe falou assim, vai voltar pra escola. E aí colocou a gente na escola de volta, porque ela falou assim, pode ter pobre aqui, mas não vai ter ninguém burro, não. Ótimo. E aí a gente voltou pra escola. Na escola, olha que coisa horrível. Eu ia de manhã mendigar na cidade, já que a favela era um pouquinho mais afastada, e aí eu tinha que voltar antes do meio-dia, que era pra dar tempo comer, e ir pra escola à tarde. E aí de mim se eu não chegasse a tempo, porque eu ia pra escola de couro quente. Tinha um compromisso, né? Meu compromisso. Imagina no dia que eu bati numa porta, né, fiz aquela ladainha decorada para solicitar um auxílio ali, e quando eu levanto os olhos para ver a minha professora que tava... Fudeu de vez! Nossa! Eu, menino de 13 anos, me vi na maior das vergonhas da minha vida, que foi pedindo esmolas na casa da minha professora. Sim. Eu não preciso nem dizer que eu me teletransportei, né? Saí. Com certeza. Jota, você! Ah, meu Deus! Aí eu me pirulitei e fui pra escola fingindo que nada tinha acontecido, e quando cheguei lá, ela havia juntado com algumas professoras
e com o diretor da escola na época, e eles fizeram uma cesta básica do tamanho do mundo e levaram na minha casa. Olha aí, tu viu como tu precisava bater nessa porta? Depois disso, o meu diretor começou a me levar na hora do recreio, ficava puto com isso, que ele queria conversar comigo, então a gente saía da escola, ia pro pátio na frente da escola pra conversar. E aí ele me deu de presente, ele foi comigo comprar, porque eu disse a ele que o meu sonho era ter uma caixa de engraxate. Ele foi comigo comprar os materiais, a gente comprou, montamos a caixa, e eu saí no primeiro dia da minha vida pra engraxar sapato, sem nunca ter feito isso na vida. Eu não acredito não, Charlene. Mas foi. Porra! O principal tu tinha, vontade. E a caixa? Então, essa é a base de onde eu vim. Claro, na minha família, a maioria das pessoas da minha família, meus irmãos e, no caso, a minha mãe, eles se conformaram com essa vida por muito tempo. E eu sempre fui o cara inconformado. Mesmo morando no Nordeste, não sempre ter problema de aceitação por causa da cor e tudo mais, mas a pobreza sempre foi um problema. E eu sempre estive incomodado porque eu nunca queria, eu mendigava. Eu nunca me sentia bem recebendo nada de ninguém gratuitamente ou sem o esforço da minha parte para merecer aquilo. Tanto que na primeira oportunidade para trabalhar, o cara fala assim, você quer? Eu quero! Vou, sabe fazer. E aí depois disso eu me tornei auxiliar de serralheiro aos 15 anos. Aos 17 anos eu arrendei a serralheria para mim, então em vez de ser auxiliar, eu já era o proprietário, né, do negócio. Trabalhei por alguns anos lá, finalizei o ensino médio, fui para Goiás para fazer o vestibular, trabalhei aqui um tempo, aí fiz o pré-vestibular aqui e fui fazer o vestibular em Goiânia, que eu queria fazer psicologia. De primeiro eu não passei para administração, depois eu tentei de novo para psicologia, eu entrei, fiz psicologia, depois fui trabalhar por alguns meses no Canadá, fiz um mestrado com amelhação de dados no Texas, na Universidade do Texas, em Austin. Enquanto isso, minha irmã mais nova continua vivendo de auxílio, de mendicância social do governo. Meu irmão é a mesma coisa, e minha outra irmã também é uma guerreira, mas também não sai muito do mesmo coisa. Então, assim, a origem da gente tem um peso imenso naquilo que você se torna, mas ela não é determinante. Não é determinante para o que você vai ser no futuro. Tudo bem que podemos ser chamados de exceção. Assim, não, olha só, na sua casa tinha 5, tinha 4 e só você saiu. Mas quantas pessoas tentaram? Eu acho que o tentar, ele é mais importante do que o conseguir, vamos dizer assim, né? Porque em algum momento tu vai conseguir. O não tu já tem, seja pro que for, né? E essa questão de realmente tu te considerar pertencente àquele meio e tu entender que é naquele meio que tu vai seguir uma vida, né? Seja ela profissional, seja financeira. É isso que muitas vezes eu vejo que barra as pessoas. Claro, como tu disse, somos exceção, né? Existem dificuldades e situações que às vezes a gente não tem nem 1% da noção, né? De que as pessoas passam. Mas eu acho que existe também o fato de tu querer algo diferente, de tu querer mudar, de tu querer virar a chave e de tu não te limitar, né? Seja pro que for. Mas acho que principalmente profissionalmente algo que é muito importante que eu vejo na tua história, assim como eu tive na minha, é a questão de ter mães que sempre colocaram o ensino como o farol de tudo. O estudo é importante. Independente do sacrifício que tu tenha para conseguir aquilo ali, tu tem que estudar. Então, acho que isso é muito grandioso. E eu vejo que muitas vezes, alguns jovens, a sua grande maioria, na verdade, que deixam para trás, que acham que não é relevante estudar, é porque realmente, não, como eu disse, não vamos generalizar, mas a grande maioria não conseguiram ter esse apoio dentro de casa, esse apoio familiar de dizer, não, tu vai estudar. Mas não, tu vai estudar, tu precisa estudar. Mas eu quero virar piloto de kart, de Fórmula 1. Ok, mas estuda, né? Então, acho que isso é o primeiro passo, né? Claro, tem pessoas que mesmo empurrando não vão, né? Não adianta, mas quando tu tem esse incentivo e é deixado claro pra ti a importância disso pra te mudar, daqui a pouco
a tua mãe não conseguiu sair daquele ciclo ali, mas ela te impulsionou para que tu tivesse as ferramentas para sair, entendeu? Minha mãe era semi-analfabeta, né? Ela lia muito bem, ela nunca foi à escola, ela aprendeu a ler praticamente sozinha. E sempre foi uma mulher desenrolada, né? Como a gente chama, mas ela fazia questão de que a gente tivesse instrução, que a gente corresse atrás. Tanto que quando eu voltei de Goiânia com o meu primeiro diploma, que eu entreguei pra ela emoldurado, né? Falei assim, tá aqui, mãe, obrigado. Porra, foi um dos momentos mais importantes pra mim e mais importantes pra ela, que eu vi nos olhos dela, que ela falou assim, porra, valeu a pena. Eu falei assim, valeu a pena, porra, ainda tem uma marca de pancada na minha cabeça aqui ainda, que você me deu pra eu estudar. A gente vai pro bloco 3, quero ser médico, né? O poder da educação e da fé. E o resumo diz... O que é que o resumo diz? Aqui ele fala da tia Dindinha, da vida, com poucos recursos, das misturas de fé, candomblé, catolicismo e espiritismo. Mostra como o cuidado e o amor foram as primeiras formas de empoderamento. É bonito ver como ele transforma a simplicidade da vida, né, no ensinamento sobre resistência. A fé da Dindinha é um tipo de sabedoria ancestral que cura o corpo e a alma. E o sonho de ser médico, no fundo, acredito que é sonho de curar, né? Primeiro ele, depois o mundo. Quem foi a sua Dindinha? Você teve uma Dindinha? Tive uma maravilhosa. É por isso que esse livro, assim, como eu te disse, ele me fez revisitar muitas coisas da minha vida, né? Tive, sim, uma Dindinha maravilhosa que me cuidou desde pequena, né? Por uma questão, assim, de detalhe, quase não virei filha dela, né? Quase não fui morar com ela no momento que os meus pais não tinham com quem me deixar aqui em Porto Alegre. Acabei indo para o interior do Rio Grande do Sul por um tempo. Fiquei, acho que em torno de 1 ano, mais ou menos. E quando eu estava sendo quase recolhida, vamos dizer assim, pela Dinda, né? Quando eu estava sendo quase adotada pela Dinda, a minha mãe me resgatou. E então tenho muitas lembranças, recordações, né? Eu acho que a Dinda, ela ocupa um lugar na vida da gente, assim, muito especial, muito afetuoso, muito carinhoso, né? E a minha Dinda sempre foi muito católica, né? Então eu acho que Dinda acaba trazendo também essa missão de religiosidade, né, pra gente, acaba trazendo esse que a mais, né, de o que acreditar e como acreditar, né. Você já percebeu que quanto mais educado, né, você é, quanto mais inteligente você é, quanto mais bem-sucedido você é, mais você tem arma contra as pessoas que se dizem que tem aquele racismo velado, não? Com certeza, com certeza. Eu acho que a partir do momento que tu tem o entendimento de quem tu é, tu tem o mínimo de letramento, tu consegue, né? Até porque uma pessoa não vai chegar e daqui a pouco não vai, de alguma forma, te ofender se ela não tiver certeza que aquilo ali vai te atingir ou que tu não vai conseguir responder. Não sei se tu me entendeu, né? A gente briga com um cachorro grande quando a gente sabe que tá no mesmo nível, né? Como eu digo, claro, dadas as suas exceções da vida, né? Essa sua fala me lembra o filme que a gente já comentou, o Opaió, que inclusive tem programa aqui no feed do Paranerd, tem um Água de Moringa falando sobre o filme Opaió. Sugiro que você vá lá e dê uma ouvida, que tem o Chico do Couto, tem eu, tem a Laura Lima lá, então vai ser muito legal vocês ouvirem. A Dindinha, ela sempre foi pro Lázaro Ramos, segundo o que ele conta no livro, um porto seguro, né? Era pra quem ele voltava quando ele precisava de afeto, de carinho, de sabedoria, da sabedoria preta, né? Porque Dindinha era uma mulher tipo minha mãe, preta à moda antiga, né? Com aquele sangue quente de baiano, sabe? Mãe, eu te amo. Ah, uma porra. Bom dia. Vai tomar no cu. Né? Mas você sabe que ali tá cheio de amor. Né? Você sabe que ali tem muita coisa boa ali dentro. Isso me lembra do filme Opaió, como eu falei, da cena do Lázaro Ramos com o Wagner Moura, que é a cena célebre que todo mundo já conhece, quando eles estão no entrave ali, o personagem do Wagner Moura quer os carrinhos lá de vender café, o Rock diz, cara, só quando tu me pagar. Eu falo, cara, me dá, não dou, me dá, não dou, me dá, não dou. Ah, você é preto. Exatamente. E aí você percebe a inabilidade da pessoa em argumentar, ainda que sem razão, numa peleja onde ele não tem como vencer. E aí ele vai pro emocional e puxa de dentro de si aquilo que tá arraigado lá no fundo, que é o preconceito. Eu vou diminuir chamando ele de preto. Eu não acredito não, Charlene. Como é que você diminui um prédio chamando ele de prédio? Então, veja bem.
Como é que você diminui um caranguejo chamando ele de caranguejo? Como é que você quer agredir um homossexual chamando ele de viado? Ok, eu sou, e daí? Quando o cara traz essa raiva e tenta jogar no pejorativo aquilo que você é, aí é onde você precisa ter aquela base dada pelas nossas dindinhas, nossas mamães, nossas donas Rosas, nossas donas Marias, e trazer de dentro o que você não precisa justificar, mas que aquela pessoa precisa levar na orelha, né? Do jeito mais pesado possível, aquela bela justificativa. Eu partiria pra porrada. Eu não teria a capacidade narrativa para trazer aquele diálogo maravilhoso. Não teria condições. Se alguém te chama assim, quer brigar com você, quer lhe xingar, quer lhe diminuir, chama mulher. Porra, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, mas é como a gente já falou, né? A questão do quando o sinônimo vira pejorativo, né? Quando não é pro bem, né? Tu sente quando é algo pra te desmerecer, pra te reduzir, pra te... Não adianta, não tem jeito. Realmente é isso aí. Tu é preta, sou. Tu vê, tu é negra. Nossa, super novidade. Né? Como eu digo, pode chamar de negra, pode chamar de preta, não tem problema, porque quando eu nasci, eu abri o olho e vi, minha mãe é preta, meu pai é preto. Automaticamente, eu sou o quê? Preta, né? A probabilidade de eu ser loira de olhos azuis era muito pequena, né? Isso iria depender da hombridade da sua mãe e do tamanho da cerca da casa. Eu não entendi o que ele falou. Mas sabe que eu sempre mexo muito com meu pai, né? Porque nós somos 4 com meu irmão e eu sou muito mais clara que o meu pai e que a minha mãe, em função de avós. Sim, igual eu aqui. E aí eu sempre mexi com meu pai, né? Porque quando eu nasci branca. Eu realmente nasci branca. E aí todo mundo que foi me visitar no hospital perguntou assim, mas ela é branca? Já avisei que vai dar merda aí. Ela é branca. E aí alguém em algum momento disse assim, bom, deve ser filha do leiteiro. Porque na época o leiteiro levava o leite na garrafinha, na porta de casa. Entendeu? E até hoje eu mexo com meu pai. Quando ele fala alguma coisa assim que ele vem me repreender, eu digo, opa, sou filha do leiteiro, vamos se respeitar. Não sou tua filha, vamos lá. Tá bom. O quarto bloco, né, ele fala sobre a visibilidade, né, e a luta. Ele fala da vida no teatro, no bando de teatro Olodum, e você pode perceber, eu vou abrir um parêntese aqui pro ouvinte, que a gente tá falando do livro e trazendo um contraponto para nossas vidas, porque é impossível você falar desse livro sem fazer isso. Eu não consigo ler, eu ouvi tipo áudio, eu botei o celular para narrar para mim. Enquanto eu ouço a narração do livro, eu tô me ouvindo fazendo contrapontos do lado, trazendo paralelos com a minha vida. E se você pegar esse livro, eu lhe garanto que mesmo que você seja europeu, alemão ou norte-americano, você vai encontrar reflexões que você fez ainda hoje, pela manhã, no teu espelho. E o quarto bloco ele fala sobre isso, né? Sobre a vida no teatro, da sua origem lá no bando de teatro Olodum e como o palco virou um espaço de resistência, né? Então no palco ele conseguia trazer, ele tinha um acolhimento ali, até dos seus próprios pensamentos, das suas dúvidas ali, né? Tal como ele tinha no passado com Dindinha, ele encontrou no bando de teatro Olodum um paralelo ali, que era uma outra Dindinha que ele tinha, né? Que era esse grupo de teatro. E ao ganhar fama vem o dilema, representar ou ser reduzido a estereótipos. Quando ele disse que só chamava ele para fazer o papel de preto da história, né, a gente entende que não é falta de papel, é falta de imaginação de outra pessoa. A arte, nesse caso, vira território de disputa, mas também de cura. Aí você tem um pedaço do livro que eu acho bem interessante, que, como eu falei, o livro é despretensioso. A narrativa, ela é extremamente despretensiosa. O Lázaro, no livro, ele não faz questão de se soar correto, de se soar professor. Ele nem traz um ar paternal. Você não tem na narrativa aquele ar paternal. Você tem uma narrativa de um colega falando besteira pra tu. E mesmo nesse tom, ele traz algumas reflexões que é muito interessante. Quando ele fala sobre os papéis na publicidade, nas novelas, em toda novela, né? E aí a gente tem que entender que novela é um exagero da vida. Então você tem em alguns núcleos o bandido
o mocinho, o meliante, a devassa, o devasso, o certinho. Então tem que estar todo mundo junto. Na vida real isso não acontece desse jeito. Mas o preto, nesses casos, e até muito recente, ele não tinha papéis de destaques ou papéis comuns que não trouxessem para a tela a condição de ser preto. Ou seja, o preto era colocado em papéis onde ele estaria ali por ser preto. Então fala assim, o bandido, então tem que ser um negão, né? Zé Pequeno, cara de bandido. O preto escada, né? Aquele preto que serve para levantar o poder do protagonista e coisas desse tipo. E a pergunta que a gente tem é, será que todo artista preto tem que ser militante? Vou falar um pouquinho antes do que tu falou, né? Esse livro foi o primeiro livro que eu li de alguém que eu tenho uma afinidade, vamos dizer assim, uma admiração, e que é uma voz que para mim é muito marcante, né? Então, acho que exatamente isso que tu falou. A impressão que tu tem enquanto tu tá lendo, ou enquanto tu tá ouvindo, no teu caso, é que tu tá conversando com um amigo, né? É muito doido, assim, vários trechos do livro, assim, eu chegava a ouvir a voz dele como se estivesse me narrando situações, né? Me narrando justamente a conduta dele, esses questionamentos que ele faz, né? E esse acho que é um questionamento muito importante, né? Essa questão de militância, de ter essa necessidade, né? Eu sou uma mulher negra que não faço parte de nenhum grupo específico. Eu tenho grupos, né, hoje, direcionados a pessoas negras, especificamente de negócios, né? Empreendedores, aonde eu gosto de estar circulando. Eu gosto dessa energia, mas muito mais pela questão de estar próximo ou estar junto de um grupo que tem objetivos em comum, que é alavancar a economia, ter esse entendimento de que o negro, sim, pode ocupar o seu espaço financeiramente, economicamente, dentro de uma startup, pode ser como empreendedor, pode ser como chefe de 1000 negócios possíveis, imaginários, né? Então, nesse sentido, eu gosto de estar nesse meio, mas eu não me vejo hoje militando, mesmo sendo defensora, mesmo tendo entendimento do meu lugar dentro da sociedade como mulher negra, como mãe solteira, enfim, acho que são vários papéis aí que a gente pode se identificar e se nomear, né, dentro desse contexto de negritude. Eu me vejo muito como ele, sem a necessidade de levantar uma bandeira. Eu acho que, na verdade, todos os dias tu já levanta uma bandeira, né? O fato de tu não desistir, de tu não querer estar nesse lugar comum que daqui a pouco tu é colocado ou que as pessoas esperam que tu esteja, de tu conseguir sair daqui a pouco de uma linha de pobreza ou de miséria extrema ou de correr atrás e conseguir puxar outros, né, para que consigam ter esse entendimento de que é possível, de que dá para chegar num lugar melhor, subir mais 1, 2, 3 degraus. Então, acho que é isso, não tem essa necessidade, não vejo uma obrigatoriedade, não é que não tenha necessidade. E acho super ok para quem é militante, para quem quer estar à frente, para quem quer estar junto, para quem busca essa luta, mas no meu ponto de vista, particularmente, eu acho que alguns discursos eles acabam ficando reduzidos ao coitadismo, não sei se eu me faço entender, e isso me incomoda demais. Eu tive que buscar a minha educação, eu tive que me profissionalizar através das minhas próprias pernas. Eu não tive a possibilidade, porque não existia na época, né? Não existia, não é que eu acho que seja inválido ou que não mereça, e merece sim, tá? Uma credibilidade, acho que ajuda muita gente, é necessário, é onde muitos jovens conseguem ir para o mercado de trabalho, conseguem ter uma educação, ter uma graduação, ter uma pós-graduação até, uma profissionalização, todos esses esforços que existem, né, do governo, de bolsas e direcionados a pessoas pretas e pardas, mas eu especificamente não tive isso porque não existia na minha época. E eu tive que achar outros meios de conseguir buscar e fui, entendeu? E fui. Muito bom. E tive muito menos notoriedade? Não tive. Mas passei pelos mesmos perrengues de trabalhar 10, 12 horas por dia, ter que pegar um ônibus lotado, ir pra faculdade, voltar da faculdade caindo de sono, chegar em casa, ter que dormir o mínimo para no outro dia recomeçar e ainda ter que achar
nesse contexto todo, tempo para estudar, para deixar tudo em dia. Então, eu acho que a militância ela é importante, mas ela me coloca no lugar, muitas vezes, de incômodo. Então, eu acho que... E o Lázaro, eu gostei desse livro justamente porque eu consegui entender que ele tem essa mesma... Sabe? Ele tem essa mesma visão nesse sentido. Tu pode, por outros caminhos, por outros meios, dizer que tu veio. Não necessariamente tu tem que te filiar a algo, sabe? Tu tem que estar na frente conduzindo algo. O quinto bloco, onde ele fala sobre a conexão com o imaginário, lê o resumo narrativo. Esses capítulos tratam de como o olhar do outro molda o nosso. Lázaro fala de espelhos, da referência do valor divergente parecida com a gente em todos os lugares. O imaginário brasileiro ainda precisa se ver inteiro, né? Não dá para contar o país sem contar os pretos. A representatividade não é moda, é uma necessidade de pertencimento. E quando foi a última vez que você se viu representada na TV, no cinema ou na literatura, né? Eu acho que como a gente está num momento de muito aquecimento preto, vamos dizer assim, então a representatividade é algo que ela tá todos os dias, né? Que bom que ela tá todos os dias, né? Eu, agora no dia 20 de novembro, eu participei de um evento de mulheres e tinha uma jornalista, que é de uma das nossas emissoras aqui do Rio Grande do Sul, que não é a emissora líder, mas é uma das emissoras aqui do Rio Grande do Sul com muita relevância. E ela estava lá e ela justamente contou que a emissora líder, em dado momento, questionou o porquê do cabelo e que ela ficaria muito mais em evidência, né, do que as matérias que ela estaria pautando. Então, por isso, não seria uma vaga que naquele momento estaria apta para ela. Eu não acredito não, Charlene. Mesmo ainda, né, acho que estando em evidência, existem e vão existir sempre, né, algumas barreiras que a gente precisa bater o pé e ter muita resistência, né, de daqui a pouco querer dizer como que deve ser o jeito de falar, como que deve ser o cabelo, como que deve ser o modo de se portar. Mas acho que, ao mesmo tempo também, a gente tem aí um leque de outros nichos que, quando eu era pequena, por exemplo, não existia, né? Produtos de cabelo, maquiagem, 1000 opções hoje de tranças, né? Que é algo que na minha infância, quem fazia minhas tranças era minha mãe, aquela trancinha rasteirinha, né? Mas não existia um alongamento de trança como que eu uso hoje, uma possibilidade de 1000 cores diferentes de cabelo que tu pode usar, estampas africanas que contam toda a história, né, daquela estampa ali, e tu pode escolher e usar uma história diferente a cada dia. Então, acho que a representatividade hoje, ela tá muito mais latente e a gente pode sim, né, tá usufruindo dela. E se ver, né? E se reconhecer. Eu acho que é muito disso, é de tu ligar a TV, é de tu ouvir uma música e pensar, nossa, tenho certeza que esse cantor é um cantor negro, porque sim, temos uma voz diferenciada. E tu descobrir, e tu descobrir que sim, né? Gratamente, assim, como eu digo, é um sentimento de muita gratidão quando eu escuto uma música pela primeira vez e eu penso, nossa, tem que ser uma mulher negra, tem que ser um homem negro. E aí, quando eu vou pesquisar, eu descubro que é. Meu Deus, que felicidade. Então, eu acho que é isso, assim, a gente ficar feliz por essa ascensão em tantos contextos diferentes. Não é só na TV, é na música, é nos negócios, né? Como eu te disse, quando eu recebo pessoas no local onde eu trabalho e vejo que o empresário é um negro. Isso me faz muito feliz, né? Quando eu tô esperando o João, o José, o Mário e descubro que por trás dele é um negro que tá conduzindo aquele negócio ali. Então eu acho que é isso, né? Você tocou num assunto, assim, que ele também toca nesse assunto, e eu queria fazer uma pontuaçãozinha quando você falou sobre vozes pretas, vozes brancas, né, que a gente ouve a voz e aí tem um quê ali que você percebe que tem uma identidade por trás daquela voz. Aí você me lembrou do Emílio Santiago, do saudoso Emílio Santiago, que
puta que pariu. Nem que seja uma vez por semana, eu tenho que ouvir muita coisa do Emílio, porque eu sou apaixonado. Se eu pudesse, eu abraçava esse preto, enchia ele de beijo, velho. Isso é uma bichona! Você vê que lá nos anos 40, 50, se eu não me engano, sei lá quando foi, na ascensão do Elvis Presley, um dos maiores artistas brancos do mundo, que talvez no início, né, e ao longo da sua carreira, ele manteve muito disso, que ele começou cantando música preta. Exatamente. Né, que a música soul, o soul country, né, aquela música soul mais dançante, com os trejeitos preto, o rebolado negro ali, aquela coisa mais escalafobética, né, dos anos 50 ali. Ele era um branco fazendo cosplay de preto. Exatamente. Né? E isso conquistou a porra do mundo, né? Pelo menos da América, de uma forma onde não se via. Enquanto isso, os pretos estavam cantando nos bares escondidos, nos guetos ali, nos porões. Os grandes nomes da música preta estavam dentro de porões, cantando ali, escondidinho ali, para um seleto grupo de pessoas que poderiam frequentar ali. Então, a diversidade de característica no mundo, ela é extremamente importante, que ela traz essas coisinhas que são pérolas maravilhosas. Não estou dizendo que eu preferia ouvir um Elvis Presley em detrimento de um Emílio Santiago. Porra, o Emílio eu dormiria com ele, eu deitaria com ele facinho. Se ele chegasse pra mim e falasse assim, aí, negão, hoje tem, você chega agora. Mas. E olha que eu sou hétero. Mentira! Tu sabe que eu falo do seu Jorge, assim, cara, tu já imaginou tu acordar de manhã e tu ouvir o seu Jorge te dando bom dia? É numa intimidade, pô, é diferente você estar no O lugar. cara tem uma voz grossa, de manhã com aquela voz rouca. Tem um pedacinho de uma canção do MV Bill que ele diz: novela de escravo, a emissora gosta, mostra os pretos chibatados pelas costas, né, faz confusão na cabeça de um moleque que não gosta de escola, mas admira uma arma, né? O preto, nas décadas de 50, 60, ele não era algo palatável para a população. Ninguém queria ver o preto em ascensão. Mas um branco cantando música de preto, para ele, porra, aí sim, agora sim. Diferente. Aí, ó, tá vendo? Dá um outro tempero, é diferente, né? Por aí você tira que, assim, as pessoas queriam o que era preto, mas não o preto em si. Queriam não, né? Continuam querendo, né, Jota? Como eu digo, assim, preto ninguém quer ser, mas todo mundo quer o bumbum da preta, a boca da preta, o peito da preta. Então, veja bem, todo mundo quer ser preta, né? Entendi. Tu vê só, né? A longevidade da pele preta que é muito... Obrigada, sobre isso também a vida, né? Que nem eu digo, né? Esses dias uma moça disse assim pra mim: eu não acredito que tu tenha essa idade, mentira. Eu sou mais nova do que tu, eu tô com cara de muito mais velho. Eu disse, então, amada, o que eu vou te falar? Vantagem de ser preta. É sobre isso. É vantagem de ser preto. Não tem que fazer. Quando tá com cabelo branco, como eu digo, é quando já tá com 100 anos, né? Por aí. E eu não quero nem chamar a atenção para as qualidades do preto. Exatamente. Com licença, né? Por favor, dá licença, porque a gente tá falando de coisa de negão. Eu já beijei muita gente, cara. Mas o lábio carnudo de uma pessoa preta. Exato. Porra, você não vai encontrar esse lugar nenhum, não. Não. Como dizia minha mãe, lábio de flor, né? Que você faz biquinho, vira uma florzinha. Porra, Boa. lábio de florzinha. Nossa senhora, ninguém tem. Vamos para o bloco 6, onde ele fala sobre o empoderamento, afeto e sobre as escolhas, né? Isso. No resumo narrativo, ele reflete sobre como o empoderamento começa dentro de casa, com amor, com educação, com autoestima. Aí você percebe que ele tá puxando de novo as suas origens ali. Ele fala da importância das escolhas éticas, de como se manter fiel à sua própria essência, mesmo quando o sucesso tenta moldar o caminho, e aí é onde mora o perigo. O empoderamento sem afeto é só vaidade, o que muda o mundo é o amor com propósito. As escolhas de Lázaro Ramos são lições sobre coragem
e sobre como a dignidade é o verdadeiro luxo. E você tem orgulho da pele que você está vestindo desde sempre? Com certeza. Eu acho que uma coisa que é importante, né, é essa questão do, que é uma palavra hoje tão em evidência, que é empoderamento, né, que em algum momento devia ter algum outro sinônimo, né, mas hoje a gente usa empoderamento. Eu acho que isso a gente aprende aos poucos. Eu acho que a gente se apropria, né? Nem aprende, se apropria aos poucos, né? De ter esse entendimento de indivíduo negro, homem ou mulher, dentro de todos os contextos, né, Jota? Acho que isso é fundamental e é isso que eu sempre tento passar pro meu filho, que independente de onde tu estiver, tu tem que respeitar para ser respeitado. Eu acho que isso é fundamental, que ninguém pode dizer que tu não pode ou que tu pode em qualquer situação devido à tua cor, né? Meu filho, ele é de uma relação miscigenada, né? O pai dele é branco, então automaticamente ele saiu um pouco mais claro do que eu, porém, inacreditavelmente mesmo o pouco mais claro dele, né? Ou bastante mais claro dele, a gente já teve que enfrentar situações as quais ele foi chamado de diferente, de escuro, né? Então, é muito doloroso isso, né? Porque não sei se, de repente, por eu sempre ser alta, grande, eu acabei nunca recebendo nenhum tipo de apelido, pelo menos na minha frente, né? Não existia isso, mas crianças acabaram se sentindo no direito e eu acho que essa questão da criança se sentir no direito de falar, ela vem muito da falta de educação que vem de dentro de casa. Não é que ela seja a falta de educação, eu quero dizer, não falta de educação de ser mal educada, mas a falta de educação, de orientação de pais que digam: todo mundo é igual, tu consegue entender, não é porque o teu colega tem a pele mais escura, o outro tem a pele mais clara, o outro é mais baixo, o outro é mais gordinho, o outro é mais magrinho, que tu pode te sentir no direito de, ou te sentir melhor que. Então, acho que é muito disso, né? É essa falta de entendimento, de educação das diferenças, né? O preto, ele tem esse problema, e principalmente quando você é criança, porque as crianças, elas são naturalmente cruéis, né? E naturalmente sincera, sobretudo. Então, daquilo que ela tá cheia, ela põe pra fora, sem filtro. Xingamentos, coisas óbvias, não são xingamentos, né? Então, eu chamo meu menino de cabeção. E aí ele: por que você me chama de cabeção? Porque sua cabeça é grande. Aí, qualquer coisa, quando alguém tá falando alguma coisa, aí ele bota a mão na cabeça assim: minha cabeça é gigante, mamãe. Pode parecer uma brincadeira cruel, mas o que eu tô querendo mostrar pra ele é que não se importe com essas coisas, tendo em vista que você o é. Se você é magro agora, ele é muito magro, e alguém chamar ele de esqueleto, não é pra ficar chateado, você é realmente magro, né? Então, receba isso de uma forma, tudo bem que se a pessoa quis lhe provocar, receba isso de uma forma que não vai lhe causar problema futuro. Ou você não vai se sentir menosprezado por causa disso. Você não precisa fazer isso, você não precisa receber isso de uma forma negativa, ainda que tenha vindo de uma forma negativa. A gente precisaria educar nossos filhos dessa forma? Não, mas isso me traz aquela educação que a gente vê nos filmes de época, onde o filho tá saindo pra escola, a mãe preta, se a polícia lhe parar, você baixa a cabeça, você responde as coisas com educação, você não olha nos olhos dele, você não faz movimento brusco. Mas pra que você tem que ensinar seus filhos a se portar de uma forma pra evitar problemas? Então, Já que ele não é o problema da história. Esse livro, ele traz essas pequenas reflexões sobre os locais onde te colocam, os locais onde você não pertence. Tem um trecho onde o Lázaro Ramos faz algumas indagações com diretores. Eles falam assim: não, cara, volta lá e faz aqui, você já faz direitinho, que tá bom lá. Tipo, porra, por que eu não posso ser um galã, né? Por que eu não posso ser um protagonista? Não. exatamente. Tipo, você tá querendo demais, né? Como é que é? Você tá querendo demais. Retorne pra outro lugar que nós aceitamos você. Já te aceitamos na escola. Você não precisa ser o melhor aluno. Você já é um aluno. Não precisa ser o melhor, você não precisa desse holofote. Você está trabalhando na minha empresa, você não precisa ser gerente. Trabalha aí, fica aí onde eu lhe botei. Você tá bem aí, já lhe aceitei demais aí. Não precisa ser gerente. Então, ele traz essas questões
que não são questões de hoje, são questões dos anos 90, dos anos 80, 90, mas são as questões que faz a gente olhar pra trás e falar assim, tá, a gente avançou alguma coisa, né? Mas como é que a gente tá hoje? Será que a discussão ainda é essa? A caixa que a gente é colocado é justamente onde a gente deve ficar? Se é um local aonde tu te sente respeitado, é um local onde tu te sente seguro, confortável, por que não? Eu não acho que a gente tem que ser reduzido a espaços, mas eu acho que a gente pode sim. Te falo por uma experiência própria hoje profissional. Eu hoje não, já vamos para quase 5 anos, né, do espaço onde eu trabalho, e é um local onde eu me senti realmente valorizada, pertencente, me senti empoderada, sim, me senti com oportunidades, coisas que em outros espaços eu não tive. E não tive não apenas pelo fato de ser negra, mas pelo fato de ser negra e mulher, sabe? Então isso hoje, claro, tive que sair desse espaço, logicamente, né, para ter essa percepção. Mas eu vejo que faz a diferença, e faz a diferença tu tá num espaço, mas tu não ficar só nele. Tu poder ter a visão de outros. Eu acho que isso é fundamental. Tu poder ter o entendimento de que tu pode correr, vamos dizer assim, para outros espaços, que tu pode ir e ter a liberdade de ir e ser aceito porque tu é uma pessoa que tem a capacidade de, em qualquer outro espaço que tu queira, entendeu? Ah, agora eu entendi! No bloco 7, o filtro e o silêncio, né? A imagem e o controle. Lázaro fala da mídia e de como suas palavras muitas vezes são recortadas. Ele aprende que nem tudo precisa ser dito e que o silêncio também é uma forma de resposta. Que bonito. Já que ele falou sobre mídia, eu queria abrir um parêntese, já que você é ouvinte de podcast, meu amigo, minha amiga. Bota um copo em cima aí do computador, que a gente vai fazer uma oração. Não vamos. Não me diga! Em 4 de novembro de 2021, o podcast Mano a Mano do Spotify, que é apresentado pelo Mano Brown, vocalista do grupo Racionais MCs, um puta poeta e compositor e cantor da mais alta estirpe, ele traz uma entrevista com Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Se você quer entender um pouco mais sobre o conteúdo desse cara que a gente tá falando aqui, cara, ouça esse programa. Primeiro porque o programa do Mano Brown, ele é maravilhoso. Tudo bem que tá lá no Spotify chato pra caramba com nossa trilha sonora aqui. Ih, eu não tô nem aí. Fica vedando aqui, não aparece lá mais. Esse programa, o Mano a Mano, é maravilhoso, e principalmente por trazer essas vozes que representam a arte, principalmente, e em larga escala a cultura preta no total. E esse casal, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, dão um show do que é ser preto e do que é ser artista, e de onde essas duas coisas se chocam na vida deles dois, e como intercalar, e como manter saudável a relação artista e família, cara. É muito legal, eu sugiro que vocês ouçam lá, um programinha rápido de 1 hora e pouquinho, e vale a pena você ouvir, cara. Vocês, Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Então vai lá dar uma ouvida e depois lê esse livro Na Minha Pele, que a gente tá falando hoje, e vamos continuando. Nesse bloco 7, ele descobre que tem hora pra falar, mas também tem hora pra se calar e se preservar. Ser preto em destaque é viver o tempo todo traduzindo o que sente. Eu não sei o que pensar a respeito disso, porque eu nunca tive que me conter ou ter que explicar uma ação minha só pelo fato de eu estar numa posição de um destaque étnico, por exemplo. Conseguiu entender alguma coisa disso? Isso lhe trouxe alguma... Eu não entendi o que ele falou. Isso me trouxe, sim, tentei colocar para coisas do meu dia a dia, né? Quando muitas vezes a gente tem que ter um jogo de cintura e tem que saber lidar com situações e pessoas, porque tu tá numa posição onde tu não vai poder necessariamente falar o que tu quer, como tu quer. Não sei se tu me entende. Vou te dar um exemplo, tá? Muito prático, que em algum momento profissional, uma pessoa tentou me elogiar, e para me elogiar, porque ela estava muito impactada por ser eu, uma coordenadora operacional, e eu que ia conduzir o evento em si dela, né, o projeto dela, e ela, para tentar, eu não sei se amenizar aquele desconforto dela, porque o desconforto era dela, não era meu, eu estava no meu espaço, fazendo o que eu sempre faço todos os dias, e tá tudo certo, ela me disse que
ela tinha amigas negras. Eu não acredito não, Charlene. Ela tinha amigas negras e que, inclusive, ela namorou um homem negro. E aquilo era um assunto completamente aleatório dentro daquilo que a gente estava conversando, porque nós estávamos falando de negócios, nós estávamos falando sobre todo o desenvolvimento do projeto dela dentro do meu espaço. Então, nessa questão de ela, inclusive, ter namorado um homem preto, eu acho que isso aí ela tava se gabando. Olha, também acho, também acredito que sim. Mas, assim, tu entende que poderia ter dado uma resposta à altura, vamos dizer assim, ó, que tava vindo aqui, mas aí tu tem que respirar fundo, contar até 10, né? E dizer... ok, bacana, legal. E cortar, porque assim, chega uma hora que tu não precisa, sabe? Porque como eu te disse, o desconforto é muito mais a pessoa do que teu. De querer, de certa forma, justificar o porquê tu tá ali. É estranho, não é incomum, mas que bom que acontece com uma quantidade reduzida de vezes, sabe? Eu gosto da quebra de expectativa. Igual uma piada, né? A pessoa tá contando uma história e chega ali no punchline ali, ele dá aquela quebra de expectativa e isso faz a história mudar e vira graça. Eu já protagonizei algumas quebras de expectativa, talvez não por ser preto, mas por ser nordestino e hoje por estar velho, mas por ser muito jovem e ser inteligente. Não me diga. Fui diagnosticado tardiamente com TDAH e talvez por isso eu me recuse a tomar algum tipo de medicamento para controlar, porque é um transtorno que nunca foi um transtorno na minha vida, né? Me dificultou bastante coisa, mas nunca me impossibilitou de fazer nada. E por causa do TDAH, e hoje, em retrospecto, eu posso garantir, eu tinha a mania de levar gravador para a sala de aula e gravar minhas aulas, porque eu não conseguia aprender nem copiando, eu não conseguia prestar atenção. Então o que eu fazia? Gravava a aula e passava o dia inteiro ouvindo a fita repetidamente para poder decorar o que foi falado pelo professor. Então eu gostava quando o professor fazia aquela aula narrativa, que ele explicava, falava. Então eu fui o primeiro, provavelmente o primeiro ouvinte de podcast antes de existir podcast. Um miserável, é um miserável. Porque eu tinha fitas e fitas com vários assuntos do meu ensino médio até a puta que pariu. Então, quando você ouve muito, quando você lê muito, você você melhora o seu vocabulário. Então eu lia quadrinhos, eu lia muito quadrinhos desde sempre fui leitor de quadrinhos, era colecionador, tanto que você tem aqui no feed do Paranerdia um programa sobre Exilados, quadrinho maravilhoso da Marvel, falando sobre uma das melhores equipes X. Ouve aí, dá uma rolada pra baixo. Uma rolada não, você rola o feed pra baixo e você encontra o programa pra ouvir, não vai empurrar a bilola na tela, mas tudo bem. Eu lembro de uma história, né, que foi trazida por essa experiência aqui do bloco 7, que eu estava trabalhando num condomínio como zelador, limpador de chão. Acredito que era na segunda-feira, que era dia de limpar a piscina, então eu passava mais tempo na piscina, porque tinha que fazer uma limpeza profunda, limpar toda a área da piscina, fazer uma faxina grande ali, mesmo que durante esse período alguns condôminos chegavam ali pra ler um jornal, pra conversar e tudo mais. Tinha um cara que era advogado, não me lembro o nome dele hoje. Eu também tinha em torno de 19 anos por aí. Ele era advogado, chegava ali, sentava, começava a fazer anotações, virava o escritório dele ali na área da piscina. E chegou um outro cara que conversava muito comigo. E aí chegou lá, Jota, não sei o que. E aí eu comecei a conversar. E ele trouxe alguns argumentos, falando sobre algum assunto, não me lembro qual, e eu rebatendo educadamente, mas dentro do tema, trocando uma ideia ali enquanto fazia meu trabalho. E o advogado ali, ele era preletor internacional da Full Gospel Business Mentorship Internet. Lembra que Speak English. Nossa. E aí ele fala assim, Jota, onde é que você mora? Na favela da Tieta. Paz, você estuda? Eu falei assim, tô terminando eu tô fazendo pré-vestibular e eu quero aplicar pra psicologia. Ele, caramba, vai em frente, cara. Aí eu, por quê? Cara, porque você tem uma dicção muito boa, você fala muito bem, seu vocabulário é bom, cara. Mas eu acredito que isso seja o normal pra uma pessoa que estuda. Aí ele, não, mas é porque você é uma pessoa que mora na favela, é limpador de chão, e ter um vocabulário desse, cara, é incomum, vai em frente. Eu acredito que ele estava tentando dar uma força, né, pra mim. Ele estava tentando te elogiar. Eu falei miseravelmente, que talvez, assim, ele imagina que uma pessoa, na minha situação, normalmente não teria essas capacidades.
Tipo assim, isso só me deu mais força de ir adiante. E tanto que nos dias que vieram e dos meses que vieram, ele vinha mais vezes à área de serviço para conversar. Pra conversa contigo. Né? E se tornou um amigo por bastante tempo. Enquanto eu trabalhei no prédio lá, ele se tornou um grande amigo por bastante tempo. Esse destaque que a pessoa que tem uma capacidade melhor ele tem, traz uma carga de responsabilidade que eu não gostaria de ter, que você talvez não gostaria de ter, por ser uma, entre aspas, né, vamos falar isso numa escala bem pequena, uma responsabilidade com o restante da nossa raça que não está ali, que está sendo representado pela gente. Não sei se eu consegui ser claro a respeito disso. Não consegue, né? Sim, mas te dá sim essa responsabilidade, te dá esse teor de responsabilidade, vamos dizer assim, né? Bom, já que tu conseguiu escalonar oportunidade de estudar, de uma formação, de estar dentro de um contexto profissional, de um local bacana, aonde se lida ali com uma faixa de pessoas com poder aquisitivo relativamente mais alto, né? Então, automaticamente, sim, se espera sim, e não adianta, tu vai ter que entregar. Tu não vai poder entregar menos daquilo que é esperado ou menos daquilo que um dia tu entregou. Eu não posso chegar, por exemplo, no meu espaço, sei lá, com um shortinho, né? Vamos colocar visualmente, né? Toda uma questão, mas eu não posso chegar com um short curtinho, com cropped, cantando um funk, mascando chiclete, né? Então não adianta, se espera que tu vai ter uma postura para entregar dentro daquilo ali, porque tu entendeu que tu tá inserido naquele contexto, ao contrário de muitos que não conseguiram, ou nem tentaram, ou nem quiseram estar naquilo ali. Que daqui a pouco, como eu converso muito isso com o meu namorado, né? Que ele diz, eu não consigo entender o que atrai tantas pessoas, né? Nesse contexto de não mudar esse dia a dia, né? De estar sempre girando essa mesma roda para o mesmo lado, de a vida ser uma rotina de coisas que não te acrescentam nada. E eu disse, bom, as pessoas se sentem confortáveis, né? Porque é confortável aquilo que tu conhece. Quando tu tá nessa ideia do conforto, tu não tem por que querer mudar. Foi aí que a gente conversou anteriormente quando tu falou da tua família, teus irmãos, das tuas irmãs. Tu não quer mudar porque o desconforto que gera tu mudar, tu ir pro novo, tu ter que te portar de uma forma diferente, tu ter que falar melhor, tu ter que ler, tu ter que estudar, tu ter que entender por onde os lugares aonde tu vai circular agora e como tu vai ser visto neles. Isso dá um trabalho. Isso não é algo instintivo, né? É algo que dá trabalho. É algo que dá trabalho formar o Jota, formar a Raquel. Dá trabalho, é trabalhoso, entendeu? Tu tem que ter um investimento de tempo, tu tem que ter investimento de estudo, tu tem que ter investimento de como tu quer ser visto. Tem uma coisa que a gente falou sobre o programa do Mano Brown e ele tem uma fala que ele costuma dizer sempre, que o preto, e aí eu trago isso pro nordestino, eu trago isso pra pessoa não branca, não rica, né, não estabelecida, que ela tem a obrigação de ser 2 vezes melhor do que todos. Você já nasce com essa obrigação de ser 2 vezes melhor, porque se você for só igual, você está em desvantagem, porque o branco ou o rico, ele já está na frente porque nasceu na linha de chegada, né? O berço dele está na linha de chegada, enquanto você ainda tem que um caminho imenso para percorrer. Então, mesmo que você tenha as mesmas capacidades, você tem que se esforçar para ser 2 vezes melhor, só para que você seja igual. E ainda assim você ainda vai estar em desvantagem. Esse livro ele traz essa brincadeira de ser, como eu falei no início, leve, despretensioso, uma conversa de bar e tudo mais. Se você tiver um pouquinho de senso de pertencimento, ele te deixa na merda, porque ele te traz algumas perguntas que parecem simples e parecem brincadeira de criança, mas é aquela pergunta que depois que você termina o livro, aí você vai jantar, aí você toma uma cerveja, aí você vai tomar um banho, aí você tá na frente, vai dormir, tá passando escovando os dentes, passando o fio dental assim, na frente do espelho, aí você olha pro espelho e fala assim, puta que pariu. 2 horas depois, 1 hora, 2 dias depois, você olha no espelho, puta que pariu, agora eu entendi. Como diz o Bender lá em Futurama. Agora eu entendi! Exatamente. Ele traz essa catarse, né, depois, né? Ele bate algumas coisas, assim, e uma das coisas que me bateu muito, assim, também,
não passamos, acho que por essa parte, mas acho que é questão do relacionamento com uma mulher negra, né? O quanto isso é diferente, como eu te disse, né? Já tive um relacionamento, né, interracial, mas como é diferente tu tá com uma pessoa negra do ponto de vista de conseguir fazer essas análises, né, essas avaliações, né, de como a gente vê o mundo, né, como a gente é visto pelo mundo. E claro, obviamente, né, a gente precisa ser muito sincero, né, que o olhar, ele é muito diferente, né, o olhar de um casal, de uma mulher negra com um homem negro, é diferente do olhar de um casal de uma mulher negra com um homem branco ou vice-versa, né, a sociedade ainda, né, faz essa crítica, mesmo que velada, mas faz. E vai continuar fazendo e vamos seguir, não tem o que fazer, né? Não dá para lamentar. Tem que seguir, né? Na minha família eu tenho... já perdi a conta de quantos casais interraciais que se formaram, porque é uma coisa que, obviamente, como eu te disse, estando num estado onde 21% apenas são negros, logicamente que não teria como ser diferente, né, de terem vários casais dentro da minha família interraciais, obviamente, né, e até porque independente de percentual, eu acho que a vida é isso, né, de tu te relacionar com pessoas que tu te sente segura e te fazem bem, independente de cor, raça, credo, vermelho, amarelo, verde, né. Eu pretendo fazer um programa só falando da Thaís Araújo e da Camila Pitanga. Mas assim, eu queria fazer depois um programa falando da Camila Pitanga e do Antônio Pitanga, o pai dela, que, porra, é por si só maravilhoso. Mas já que você falou da Thaís, eu lembro da... Pô, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro da primeira novela dela na Manchete, que é Tocaia Grande, acho que foi nos anos 90. Ela era uma menina. Sim. E aí você vê a diferença dela, da Camila, é que a Camila tem... Até hoje a Camila tem cara de menina. Né, tem aquela carinha de inocente. A Thaís Araújo tinha uma cara de pessoa... Sabe aquela menina serelepe? Que você olha pra ela e fala assim... Ih, aí é danada. A bichinha já tinha um olho que olhava assim dentro da sua mão e falava assim... Ê, rapaz, pera aí, passa pra trás. Hoje, você assistindo... Se você ouvir lá a entrevista deles lá no Mano a Mano, você vê que a Thaís Araújo, ela é uma explosão. Vê que o Lázaro Ramos, ele é um cara calmo, tranquilo, né? A gente vê lá que ele parece muito com o André, do filme O Homem que Copiava, do personagem dele. Ele não é o Foguinho, ele é o André, lá, o garoto que trabalha na copiadora. Cara tranquilo, de boa, que quer se apaixonar, que quer crescer na vida, que tem seus anseios, mas que não faz disso um cavalo de batalha. Ele é um cidadão médio. Só que ele pega e se encanga com Thaís Araújo, que é, tipo assim, sabe, Boitatá, já ouviu falar nisso? Já, com certeza, exatamente. Mas... A bicha, como a gente diz aqui no Nordeste, é o campo dentro do mato. Então, cara, que casal maravilhoso. E ela é de lua, e durante a entrevista dela, ela diz, e ela fez papéis muito fortes, né? Teve alguns papéis muito poderosos dentro das novelas. Ela costuma incorporar bastante os personagens dela. Então, se ela tá fazendo uma pessoa gentil, tranquila, sabe? Aquela pessoa que se apaixona, que ama, que tá no núcleo romântico da série, ela se torna isso no dia a dia dela em casa. Ela incorpora realmente, né? Quando ela é a bruta, a bandida, lá na novela, ela vira isso também. Fudeu de vez! E aí, pernas pra quem te quer dentro de casa. Tanto que teve novelas em que ela falou assim, olha, eu tô indo embora dessa casa. Eu não aguento mais essa porra, eu vou embora dessa casa. Thaís, o que aconteceu? Eu não aguento mais! Tá bom, vai embora. E aí ela vai e passa 2 meses no hotel só pra finalizar a novela, porque ela tá incorporada no personagem e ela não quer descontar na família. Então, cara, esse casal é muito legal. E, porra, Lázaro Ramos, o cara do meme da água, você lembra não? Do meme da água? Você lembra da perseguição ao Lázaro Barbosa, serial killer de Goiás? Sim, claro. O jornalista fala assim, e fecha o cerco ao criminoso Lázaro Ramos, que... Ai, coitado, que droga. Aí o Lázaro pegou o vídeo, botou numa tela, e aí ele aqui na cozinha tomando água enquanto tá passando o jornal, e aí o cara... E aí a polícia fechou o circo contra o Lázaro Ramos.
cospe a água. Tipo assim, nossa, que legal, cara. Muito boa a sacada dele, né? Tem que ser assim, né? Foi Porque imagina. rápido, foi muito rápido. Esses aparecimentos do Lázaro na mídia traz pinceladas de um cara que tem uma vivência maravilhosa, extraordinária, tem uma família extraordinária, não tenho o que falar, maravilhosa, e traz esse livro, que é o primeiro dele desse tema, que é um tesouro, é uma pérola na biblioteca. Eu acredito que todo mundo deveria ter uma cópia desse livro. Não precisa ler, não. Tenha em casa, torne ele disponível. Ele vai se ler pra você, eu lhe garanto. No bloco 8, eu trago o resumo, né, disso aqui, que é um encerramento poético, que ele lembra das rodas de conversa na infância, das histórias contadas pelos mais velhos e a tradição oral, como forma de resistência e continuidade. A roda é o lugar onde o tempo se dobra. O passado senta com o futuro e todo mundo aprende junto. O livro termina como começou, com histórias que alimentam o corpo e a alma. Na Minha Pele não é só um livro sobre Lázaro Ramos, é um livro sobre o Brasil. Um país que ainda está aprendendo a se olhar no espelho. E talvez o primeiro passo seja aqui. Conversar, se conhecer e se orgulhar da própria pele. Na Minha Pele é o Brasil que cabe em Lázaro Ramos. A gente tá chegando ao final dessa trivia, desse programa, e eu quero saber de você, Raquel Flores. O que você achou desse livro, na real, de fora a fora? Me conta alguma coisa que te saltou os olhos, que a gente não pode deixar de falar aqui, e você recomenda esse livro para alguém? Com certeza recomendo, não o meu, tá? Porque eu tenho uma relação de ciúmes muito grande com os meus filhos, que eu chamo os meus livros, e eu tenho um receio muito grande de emprestar eles para adoção e não ser devolvidos, né? Mas é sobre isso. Eu pego um nome, endereço e digo pra pessoa, olha só, se tu não me devolver, eu vou buscar. Mas recomendo sim. Como eu te disse, foi um livro que eu ganhei e fiquei muito grata por ter ganho ele. Comecei a ler ele, sim, por ser um livro que não é tão extenso como alguns outros que eu tenho aqui já agendados, né, para dar sequência. Mas foi um livro que me trouxe, sim, uma leveza. Eu acho que ele acertou no tom demais, assim, de como ele conduz essa narrativa dele. É uma leveza, como eu te disse, por admirar já o trabalho dele e por, obviamente, conhecer a voz. Quando tu lê um livro de alguém que tu conhece a voz, pra mim, pelo menos, essa foi a percepção que eu tive, né? Parece que ele tá falando comigo. Então, em muitos capítulos ali, eu chegava a ouvir a risada dele, assim, falando, contando as histórias. É despretensioso, mas, ao mesmo tempo, muito bem direcionado em abordar muitas questões, né? Teve um dos capítulos ali que ele falou toda da questão de ser negro, né? E de como explicar isso pros filhos. E narrou uma situação com o filho dele, e realmente, assim, a gente tem que ter uma inteligência emocional para conseguir repassar para os filhos, né, todo um cuidado, mas ao mesmo tempo um entendimento, né, do que é ser negro, do que é ser negro no Brasil, especificamente em alguns estados. Eu acredito que isso seja algo mais intenso, mas não deixa de se espalhar como um todo, né? Mesmo a gente tendo toda essa miscigenação de etnias em todos os estados, não existe um estado com uma predominância de uma raça, mas em alguns eu vejo que isso toca um pouco mais, né? Em outros nem tanto. Mas é necessário, né, ter essa inteligência para repassar isso de uma forma que a gente forme os nossos filhos, que eles estejam preparados para um amanhã saber dar uma resposta, né? Saber absorver algumas coisas que nem sempre vão poder ser respondidas, ter o entendimento de que podem chegar e podem ocupar todos os espaços. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Lázaro sempre traz isso de alguma forma, que os espaços que ele entendeu que eram espaços que ele queria estar, ele foi lá e ocupou, sem ser taxado como o preto que só faz personagens de bandido, o preto que só faz escravo. Então eu acho que isso deu uma outra visão para ele e uma outra bagagem, né, dentro do contexto todo de ator e depois de escritor.
né? Não vi, infelizmente, a peça dele, da Thaís, mas em algum momento sei que conseguirei ver. Vieram até Porto Alegre, mas, enfim, por uma questão de várias coisas, acabei não conseguindo ir, mas, assim, foi recorde de bilheteria que todos os dias já tava com os ingressos estourados, né? Então, eu acho que é um casal que agrega muito. E para nós, mulheres, é importante tu ver uma mulher que tem uma sutileza de chegar nos espaços onde chega. Eu acho que isso é muito mais importante do que o grito, muitas vezes, porque isso não deixa de ser um grito também. O tu chegar com sutileza, com classe, com tranquilidade, e tu ir ocupando. E é assim que eu vejo ambos, né? Chegando e ocupando e se tornando donos, né, dos espaços e entendendo o que eles querem, porque não deixa, tu não consegue separar, né, a vida profissional da pessoal. Então tu precisa ter essa medida, tu precisa ter esse meio termo, né, para conseguir jogar tudo, né? E é isso, recomendo sim, é um livro muito gostoso, acho que é um livro muito bom de ler, muito afetuoso, que te dá um aconchego, te dá uma vontade de querer seguir ele. Quando acaba, tu pensa, poxa, já acabou, como assim, né? Mas me remeteu a muitas coisas, como eu falei anteriormente, minhas, né? Me remeteu muito à minha história, me remeteu a lembranças, né? De várias situações, de pessoas que foram importantes para mim. E é isso, acho que cada um tem sua trajetória e tem que ter o entendimento, tem que fazer dela o melhor possível para te fazer feliz, independente do que tu for fazer, de como tu for fazer. Esse livro é igual Beijo de Preto, dá um gostinho de quero mais. Exatamente. E você roubou a minha frase de encerramento, que seria que não há lugar, não há limite pré-estabelecido. Você acabou de falar no seu texto aí, tudo bem, não tem problema. Mas, de qualquer forma, me diga aí onde é que a gente te encontra nas redes sociais, como é que a gente fala contigo, troca uma ideia, né? Se você quer que as pessoas troquem ideia contigo, então... Claro, podem, tô sempre aberta e as portas... elas nunca se fecham e eu acho que é fundamental, é importante, hoje eu tenho entendimento disso, né, que muito mais do que qualquer coisa na vida, as conexões, elas são importantíssimas, são elas que te engrandecem, te fazem crescer, te trazem outras visões, né, então meu Instagram é Raquel Nunes 910, podem me chamar lá. Estou à disposição e vamos lá. Assim como eu te conheci, sem querer, né? Num rolê aleatório da vida, Olha! a gente encontrou. Podemos encontrar outras conexões, com certeza. Claro. Muitas vezes o racismo faz com que a gente não trilhe o nosso caminho e comece a pautar nossas ações pela demanda do preconceito. Às vezes não seguimos adiante porque paramos nos limites impostos pela sociedade. E nós temos que caminhar mais, temos que entender a complexidade das coisas e das pessoas. Temos que ter liberdade. Exercite o olhar sem preconceber nada. E seja feliz. Lázaro Ramos, Na Minha Pele, Rio de Janeiro, 2017. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse livro dá muito pano pra manga, dá pra falar sobre ele e fazer paralelo sobre muita coisa, mas tá na hora do meu jantar, tá na hora de bater um rango. Eu vou ali comer um camarão gostoso, defumado, e a gente fica por aqui. E tchau e benção. Tchau. Esse podcast foi editado por Edição de Podcasts.